Olá, está no ar o Semana Legislativa, o nosso telejornal com as principais notícias que marcaram a semana na Câmara Municipal. Fique agora com os destaques desta edição. Semana de volta às aulas. Em São José, escolas recebem alunos com muita expectativa e alegria. Chuvas abaixo da média servem de alerta para o volume dos reservatórios que abastecem a cidade. Câmara escuta demandas de órgãos públicos e privados em busca de diálogo com autoridades e poder público. Pandemia afeta a procura por serviços de diagnóstico de câncer. Médicos alertam para a importância do tratamento precoce. Confira os principais projetos aprovados da sessão de quinta e os assuntos que marcaram a sessão de terça-feira. Ainda preparamos uma reportagem especial para marcar o Dia das Mulheres na Ciência. Vamos mostrar exemplos de pesquisadoras que fizeram a diferença em São José e fora do país. Seja bem-vindo, Semana Legislativa está no ar. Confira agora os destaques da sessão de quinta-feira. Na 7ª sessão do ano, foi aprovado o projeto de lei de autoria do vereador Marcão da Academia, que autoriza a instalação de pontos de energia elétrica com entrada para cabo USB nos ônibus do transporte público da cidade. O objetivo é permitir ao cidadão carregar dispositivos móveis como celular ou tablet durante o percurso da viagem. Também foi aprovado que a realização da sessão da próxima terça-feira, dia 16, aconteça na quinta, dia 18. Sendo assim, a logística definida foi a seguinte: no dia 18, às 5h30 da tarde, os vereadores vão realizar os debates e ritos comuns da sessão que aconteceria na terça. E logo depois, ao final dos trabalhos, terá início a sessão da quinta-feira para a votação de projetos de lei. Na tribuna, durante o grande expediente, o vereador Dr. José Cláudio reforçou a importância da conscientização da população para desacelerar o contágio pela Covid-19 no município. Na mesma noite, os vereadores receberam um grupo de músicos da cidade que reivindicaram a liberação para tocar em bares e restaurantes durante a fase laranja do Plano São Paulo. O decreto municipal da fase atual proíbe música ao vivo e apresentação de DJs nos estabelecimentos. Foi formada ainda uma comissão de músicos que, acompanhada de vereadores, levará as reivindicações da categoria ao Executivo. E vale lembrar que, seguindo a suspensão do ponto facultativo na cidade e no estado, a Câmara funciona todos os dias da semana que vem com expediente normal. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. E agora a gente fala da volta às aulas aqui na cidade. Nesta semana, algumas crianças já retornaram à escola, seguindo uma série de critérios de segurança. Nós conversamos com o secretário de Educação, que fez um balanço desse começo do ano letivo, agora com a retomada gradativa das aulas presenciais. Após quase um ano sem aulas presenciais devido à pandemia do novo coronavírus, os alunos da rede municipal de São José dos Campos retornaram às escolas para o primeiro dia do ano letivo de 2021. E logo na entrada, os estudantes tiveram uma recepção de boas-vindas, com direito a cartazes e aplausos. Tudo isso, é claro, sem esquecer os protocolos de segurança contra a Covid, com medição de temperatura, tapete sanitizante e álcool em gel. Nesse primeiro momento, cada sala de aula pode receber até 10 alunos à turma, e o retorno é opcional, com a decisão ficando a critério da família. De acordo com a Secretaria de Educação e Cidadania, metade dos alunos que eram esperados foi para a escola neste primeiro dia. Um ambiente bastante organizado, a retomada no primeiro dia aconteceu sem grandes percalços, tudo conforme o planejado. Mesmo com o retorno das aulas presenciais, o ensino remoto vai continuar com materiais disponibilizados na internet e também com videoaulas pela TV Câmara. Caso São José avance a fase amarela do Plano São Paulo de enfrentamento à Covid-19, a retomada das aulas do ensino municipal entra em uma nova etapa, com um aumento apenas na frequência dos dias de aula e não no número de alunos.
O que está previsto a partir do dia 22 é que algumas séries passarão a ter aulas 2 vezes por semana. Então, a educação infantil inteira passa a ter aula 2 vezes por semana. No ensino fundamental, o primeiro ano, o segundo, o quinto e o nono ano passam a ter aula 2 vezes por semana e o EJA também passa a ter aula 2 vezes por semana. Então, não há necessariamente um aumento do número de alunos, mas há um aumento de atividades, de dias de atividades para determinados grupos de alunos. Para o secretário Jones Almeida, a retomada das aulas presenciais na educação municipal representa o retorno da rotina dos estudantes depois de 11 meses em casa. As escolas foram o primeiro equipamento público a fechar suas portas presencialmente em março de 2020 e está sendo muito provavelmente um dos últimos serviços a retomar as suas atividades. Então, nesse momento, nós precisamos afirmar que a educação é um serviço essencial. Por isso é tão importante, no início do ano letivo de 2021, dar a oportunidade para as crianças da rede municipal poder ter aula presencial. Com 2 filhos matriculados na rede municipal de ensino, Alexandre aprovou o retorno às aulas presenciais. Ele acredita que o ambiente escolar ajuda na compreensão do conteúdo. A aula presencial é muito melhor do que a online. A online aprende, a minha esposa tira o chapéu para ela porque ela pega no pé, consegue ensinar, mas muitas crianças não conseguem. E a falta do ambiente, do coleguismo, mesmo distante, vai sentir mais coleguismo. Nós vamos mudar de assunto para falar sobre o trabalho dos vereadores. Além da votação de projetos de lei, outra função importante dos parlamentares é dialogar com os conselhos de classe e empresas em busca de soluções para algum problema. Servindo como porta-voz de pautas importantes para a cidade, desde o início deste mandato, os parlamentares têm se reunido com lideranças e representantes de órgãos públicos e privados para discutir assuntos de interesse público. É o que a gente confere agora na reportagem. Foi em uma reunião virtual por conta da fase vermelha do Plano São Paulo que a presidente da ACI, Eliane Maia, solicitou o apoio dos vereadores em uma série de demandas para a reestruturação das atividades econômicas em São José. A intenção era pedir ao Legislativo apoio e diálogo com a Prefeitura para que os parlamentares pudessem servir como interlocutores das reivindicações dos comerciantes. O encontro é também um exemplo do trabalho da Câmara Municipal, que, em essência, serve de porta-voz dos pedidos da população. Por isso, os vereadores têm cedido espaço para ouvir proposta dos órgãos públicos e privados e também dos moradores. Na reunião com a ACI, por exemplo, os parlamentares se comprometeram a analisar as reivindicações apresentadas pela presidente Eliane Maia e também fizeram apontamentos sobre como ajudar o comércio a se restabelecer nesse momento difícil. E a ACI não foi o único órgão a se reunir com a Câmara. Em outro encontro, também realizado de maneira virtual, os vereadores receberam a analista de grandes clientes de poder público da EDP, a concessionária de energia que atende São José, para um encontro de boas-vindas. Na ocasião, os vereadores solicitaram ações efetivas para resolver problemas como quedas de energia e a demora no restabelecimento do serviço. Alguns parlamentares também pediram à empresa mais atenção às áreas rurais da cidade, bem como os bairros mais afastados, que sofrem com falhas na distribuição. Outra demanda dos vereadores foi a implementação de políticas públicas para garantir o acesso de toda a população ao serviço de iluminação pública de qualidade. Outra reunião também está prevista na Câmara, esta com a Sabesp. Agora que o nosso município se encontra na fase laranja do Plano São Paulo, um requerimento foi aprovado em plenário solicitando o encontro presencial com o diretor regional da Companhia de Saneamento Básico para esclarecer alguns pontos do contrato de prestação de serviço firmado entre a empresa e o município. A reunião foi motivada após reclamações de moradores referentes a casos de falta d'água em diversos bairros da cidade. E como você acompanhou, ouvir demandas e cobrar a resolução dos problemas do município é um trabalho da Câmara de São José. Os vereadores mantêm aberto um canal de comunicação e caso você também tenha alguma proposta e sugestão para o seu bairro e para a cidade, o Legislativo está sempre aberto ao diálogo. Agora, com a pandemia, o atendimento presencial está suspenso, mas os serviços de contato online e por telefone continuam ativos. No site da Câmara você confere os canais de comunicação de cada um dos vereadores e ainda pode enviar sua demanda pelo Fale Conosco. Então, participe!
E no próximo bloco você confere os principais assuntos abordados pelos vereadores na sessão de terça-feira. Também vamos fazer um alerta. O volume dos reservatórios que abastecem a região caiu no comparativo em relação ao ano passado. A gente volta já. O Semana Legislativa está de volta. Confira quais foram os principais assuntos debatidos pelos vereadores na sessão de terça-feira. Como determina o rito, durante a sexta sessão do ano, os vereadores apreciaram uma série de documentos, entre eles indicações com pedidos de serviços de manutenção pública na cidade, como reforma de prédios públicos, podas de árvores e limpeza de ruas e praças. Os parlamentares ainda votaram e aprovaram 21 requerimentos, sendo a maior parte solicitações de informações ao poder público, ronda policial e outras demandas de serviços. Das duas moções aprovadas, uma repudia a atitude da POSP, o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, pela greve contra o retorno às aulas presenciais, e a outra parabeniza o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil pela eleição da primeira mulher presidente do órgão. Já no Pinga Fogo, os temas em destaque foram a saúde, fiscalização e educação, com foco nas ações de prevenção à Covid-19. Quanto à saúde, o vereador Dr. José Cláudio reforçou a importância do respeito às medidas sanitárias durante a pandemia, com foco nas sequelas da doença. Ainda sobre o assunto, o vereador Tomás Henrique defendeu a permissão para que músicos se apresentem em bares e restaurantes e o funcionamento das quadras society da cidade, desde que seguindo as medidas de proteção à saúde. No tema da educação, o assunto abordado foi o retorno das aulas presenciais na cidade. O vereador Renato Santiago apontou a importância do cumprimento dos protocolos adotados nas unidades de ensino para garantir a segurança dos alunos e professores. Ainda na tribuna, o vereador Roberto Chagas apontou demandas da região norte, como a realização de reparo na Travessa Machado, no bairro dos Freitas, após danos provocados pela chuva. Já a vereadora Amélia Naomi citou a liminar que suspendeu um trecho da lei que apresenta a reforma da Previdência dos servidores municipais de São José dos Campos. O vereador Lino Bispo comentou sobre um requerimento apresentado por ele que convoca a direção da Sabesp para a reunião presencial na Câmara, com o objetivo de discutir o contrato de prestação de serviço entre a empresa e o município. A reunião foi convocada após reclamações da população de falta de água em vários bairros da cidade. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. A gente tem percebido que nos últimos dias as chuvas são praticamente diárias aqui em São José. Ainda assim, segundo os meteorologistas, o nível de precipitação acumulado nos últimos meses está abaixo da média. Reflexo disso pode ser observado no volume dos reservatórios que abastecem a região. É o que você confere na reportagem. O tempo fechado e as pancadas de chuva são cenas comuns nos primeiros meses do ano. Aqui em São José, algumas tempestades chegaram a causar estragos nas últimas semanas. E o sentimento que fica é que tem chovido bastante. Engano. Segundo este pesquisador do INPE, em janeiro, por exemplo, as precipitações na cidade ficaram abaixo da média esperada para o mês. Esse volume de chuvas que aconteceu de forma recente, em termos de chuva em si mesmo, o mês de janeiro segue abaixo da média esperada. Eu estava analisando esses últimos 5 anos e verifiquei que nesse ano o acumulado em janeiro está 60% do esperado, que a média climatológica é em torno de 252,7 milímetros. Dentre esses últimos 5 anos, o único ano que teve chuva próximo da climatologia, que foi um pouco acima, foi o ano passado, que foram 266 milímetros.
Se as chuvas não atingiram a média mensal, a dúvida que fica é quanto ao volume das represas da região. Dados da Agência Nacional de Águas mostram que este ano as 3 principais represas que abastecem o Vale e São José dos Campos apresentaram queda no volume útil, se comparado ao mesmo período de 2020. No reservatório de Paraibuna, o volume atual está em 36,5%, sendo que em 2020 era de 38,2%. No reservatório de Santa Branca, a realidade é um pouco melhor. O volume útil está em 42,5%, porém em 2020 esse número era de 48,1%. A maior queda foi no reservatório de Jaguari. Em fevereiro de 2020, o volume estava em 57,9%. Agora, em 2021, alcança 49,6%, baixa de 8 pontos percentuais. Essa mesma realidade também afeta o sistema Cantareira. Esse ano, de novembro para janeiro, houve sim um acumulado de chuva na represa, mas se for contar o sistema Cantareira em todo e comparar em relação ao ano passado, a gente ainda tem um déficit de em torno de 4%. A melhor maneira de mudar a situação é mesmo aguardar e torcer pelas chuvas. Mas como lembra o pesquisador do INPE, para alterar o volume das represas é preciso chover no lugar certo. Porque às vezes existe, digamos, uma barragem, uma barragem onde é armazenada muita água, sendo que esse local é um local seco, não existia nem cidade antigamente. E a maior parte da chuva que proporciona acumulado nesse corpo d'água é de outra cidade. Se chover na cidade X, pode proporcionar muito acúmulo de água no reservatório. Mas se chover, digamos que no próprio reservatório, não armazena tanto. É mais ou menos isso. Tem que chover nos locais certos. A preocupação é quanto a uma possível escassez de água ou até mesmo uma crise hídrica, algo que os especialistas ainda descartam no momento. Ainda assim, se é de chuvas que a gente depende para encher os reservatórios, a expectativa para os próximos meses é de precipitação abaixo da média. Já nos próximos meses, os modelos não convergem para um futuro cenário com uma habilidade preditiva muito boa. Eles dizem que existe a mesma probabilidade de ocorrer precipitação dentro da média, como abaixo da média, como acima. Mas, em torno de conhecimento de meteorologia, eu acredito que as chuvas vão ocorrer entre a média e abaixo da climatologia. Em relação à seca na região, a gente vem analisando isso já há vários meses. Eu acredito que o gerenciamento público das águas estão sendo bem orientado. E acredito que não, no momento não é de falar em seca, mas sim tem que haver a qualidade mesmo na água, não ter desperdício. A gente já volta para falar de um assunto sério. Caiu a procura por exames de diagnóstico de câncer na cidade. Dia Mundial do Câncer reforça a importância da prevenção. Também vamos falar do papel da mulher na ciência. Preparamos uma reportagem especial sobre o dia dedicado a essas mulheres. Estamos de volta com Semana Legislativa para chamar sua atenção para um assunto sério: a luta contra o câncer. Essa é uma doença que ainda gera muito medo e ansiedade, mas que precisa ser encarada de frente e com agilidade no diagnóstico. Se descobertos precocemente, a maior parte dos tumores tem altas chances de cura. Reforçar essa mensagem para toda a população é um dos objetivos do Dia Mundial do Câncer e também do Dia da Luta contra o Câncer Infantil. Porém, alcançar essa meta tem sido um desafio durante a pandemia de Covid-19. Os detalhes na reportagem. A Tatiane sabe qual é a felicidade de vencer um câncer. Ela descobriu um tumor na língua e desde então foram 2 cirurgias e 26 sessões de radioterapia até estar curada. Um fator foi determinante para que ela enfrentasse a situação com mais confiança: o suporte que recebeu da família e do GAPC, o Grupo de Apoio a Pessoas com Câncer. Não é fácil, né? Porque, querendo ou menos, é um choque emocional muito grande para a pessoa.
Mas eles ajudando, suporte do psicólogo, te orientando, a gente vai sabendo levar com calma, porque tem que ter calma e apoio da família. Esses são os principais para poder você fazer um tratamento bacana. Assim como foi com a Tatiane, o GAPC tem o objetivo de ajudar pessoas diagnosticadas com câncer. O apoio da instituição vem em forma de palestras, doações, distribuição de medicamentos e suplementos alimentares, além do acompanhamento com uma série de profissionais, entre psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas e assistentes sociais. Por ser uma instituição sem fins lucrativos, a entidade conta com a ajuda de doadores, um apoio que diminuiu bastante por conta da pandemia de Covid-19. Como a gente vive de ajuda da comunidade, da sociedade civil, né, a gente sentiu muito uma queda de ajuda nesse momento, né, desde a pandemia. A gente teve uma queda de mais de 40% de ajuda, né? Que as pessoas costumam colaborar com a gente todo mês. E outra coisa, outra fonte de recurso também seria a gente poder fazer os eventos fora da instituição, como assim vender camisetas, né? E a gente tinha os lugares certos, shopping, academia. A pandemia também impactou o trabalho do GAPC, que precisou alterar a logística dos atendimentos, que passaram a ser semanais. O medo da Covid-19 também fez cair o número de pessoas atendidas. Antes da pandemia, a entidade acolhia em média 800 pacientes por mês. Agora são 300. A preocupação é que esse cenário também afete a principal chance de cura, o diagnóstico e tratamento precoces. A pandemia está aí, mas as doenças estão aí também. Não deixou de aparecer, está aumentando. E os cuidados que as pessoas têm que ter, né? Independente, não esquecer que tem que fazer o seu exame de prevenção, né? Porque ainda tudo que descobre precoce ainda tem uma boa qualidade de vida. E é justamente a importância do diagnóstico precoce e do tratamento digno que mobilizou a Organização Mundial da Saúde a apoiar a criação do Dia Mundial do Câncer, voltado para conscientizar a população sobre a doença. Sendo assim, o mês de fevereiro foi o escolhido para receber campanhas educativas. Dados mostram que no Brasil, o câncer de próstata é o mais comum em homens e o de mama o mais comum em mulheres. Ambas as doenças têm mais de 90% de chances de cura se descobertas precocemente. Aqui em São José dos Campos, segundo a Prefeitura, aproximadamente 1.500 pacientes estão em tratamentos contra o câncer. De acordo com o secretário de Saúde, Danilo Stanzani, por meio do programa Previna, cerca de 84% desses pacientes conseguem iniciar o tratamento em menos de 60 dias, um prazo considerado bom. Para o secretário, essa realidade é possível por meio do apoio da rede parceira. Então o Pio 12 é um excelente parceiro, o Senon, que faz a radioterapia, é um excelente parceiro, a nossa base de médicos clínicos, de médicos especialistas, fazem um trabalho fantástico. O Hospital Municipal, que é o responsável pela grande maioria dos diagnósticos de câncer e tratamento das urgências oncológicas, também é um grande parceiro que faz com que a gente consiga ter esse resultado. Então, cada dia a gente vem buscando melhorar ainda mais. Ainda falando em diagnóstico precoce, uma lei aprovada na Câmara prevê que exames relacionados à suspeita de câncer devem ser realizados em até 30 dias. Desde a sanção da lei, segundo o Executivo, a Prefeitura vem tomando as providências para atender a legislação. O secretário de Saúde ainda afirma que os atendimentos aos pacientes diagnosticados com câncer não pararam durante a pandemia, mas a procura por exames de mamografia sofreu queda. Então nós readequamos a agenda para que não houvesse aglomeração, para não ter esse risco de contaminação. A questão da higiene é reforçada, então é um procedimento seguro, devem sim procurar para a gente continuar fazendo o diagnóstico precoce para iniciar rapidamente o tratamento dessas mulheres. Entretanto, se formos considerar todo o país, a principal meta da campanha do Dia Mundial do Câncer, que é o diagnóstico precoce, pode ter sido impactada na pandemia. Uma pesquisa nacional apontou que neste período, cerca de 50 a 90 mil pessoas deixaram de fazer exames para diagnosticar a suspeita de um tumor maligno. Essa triste realidade também foi sentida no GAC, o Grupo de Apoio à Criança com Câncer. Antes da pandemia, a entidade recebia em média 300 casos de suspeita da doença. Hoje os números são bem menores, o que pode prejudicar o tratamento caso haja demora no diagnóstico.
aqui no hospital a gente percebe claramente, a gente teve uma queda drástica de casos novos encaminhados com suspeita oncológica, e os casos que estão chegando já chegam com a confirmação da doença e num estágio muito avançado. Isso é muito ruim, porque isso diminui demais a chance de cura de cada criança e jovem. Atualmente, o GAC atende 500 jovens e crianças no trabalho de diagnóstico, acompanhamento e tratamento do câncer infantil. Em função do diagnóstico precoce, a instituição tem um índice de cura de 71%, enquanto que no país essa taxa não passa de 50%. Mas como lembra a Rosemary, presidente da entidade, esse bom resultado depende da agilidade no atendimento. E para isso, além da rede de cuidados, é preciso quebrar alguns tabus, como o medo da doença. A família, ela também não quer pensar nisso. Então, todo mundo deixa o câncer como a última opção. Ninguém quer pensar, ninguém quer escutar, ninguém quer passar por isso. Mas isso é um tabu muito ruim, né? Porque quanto mais cedo você enfrenta a dificuldade, muito maiores são as chances de sucesso. Para ajudar nesse processo de quebra de paradigmas, além do Dia Mundial do Câncer, ainda foi criado o Dia Internacional da Luta contra o Câncer na Infância, também comemorado em fevereiro. Todas essas datas são formas de fortalecer os serviços de apoio e os laços das famílias que enfrentam a doença. Falar sobre o assunto e sobre a importância de buscar tratamento precoce é dar a cada um dos pacientes mais chances de cura. E nada mais recompensador do que ver o sorriso daqueles que enfrentaram e venceram a batalha contra o câncer. Apesar de difícil, todo dia é um dia bom para a gente sorrir, desde que a gente seja acolhido e tenha amor. Então, o que importa realmente é você dar a oportunidade de todas essas crianças e jovens terem um bom tratamento. No dia 11 de fevereiro é comemorado o Dia Internacional das Mulheres na Ciência. A data foi criada para valorizar o papel de pesquisadoras e cientistas que ainda enfrentam um cenário de desigualdade no setor. Para dar apoio a essa data, preparamos uma reportagem especial mostrando a história e o trabalho de mulheres que têm feito a diferença no ramo da ciência aqui em São José. E fica aqui o nosso agradecimento a todas elas. A rotina nos laboratórios é algo que a Maria Tereza conhece bem. Ela já é professora há 17 anos e registra no currículo feitos importantes. Por exemplo, foi a primeira mulher a fazer estágio na área de produção de uma usina de açúcar e álcool. Quebrando paradigmas, ela defende o papel da mulher na ciência, um campo ainda liderado por homens. Apaixonada pelo ramo da pesquisa, como tese de doutorado, Maria Tereza desenvolve um estudo para criar um material antiviral que, ao ser instalado nos feltros de ares condicionados, pode ajudar na prevenção de doenças. O que essa pesquisa ela pode trazer de mudança? Ela pode trazer de mudança uma melhora no desempenho do ar-condicionado. Por exemplo, as salas de hospitais, as salas cirúrgicas, elas não vão ter que parar por grandes... por semanas, uma semana sim, uma semana não, para passar por limpeza. Então, você vai poder utilizar esse ar-condicionado com muito mais eficácia. Então, o seu ar ele vai estar sendo purificado muito melhor. E a professora Maria Tereza não está sozinha. Um estudo mostrou que no Brasil as mulheres representam 54% dos estudantes de doutorado no Brasil, um índice que se assemelha ao de países desenvolvidos. Porém, elas são minoria em cargos de chefia e lideranças. Na Academia Brasileira de Ciências, segundo o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, as mulheres representam apenas 14% dos cientistas. Outro estudo recente, também revelado pelo IPEA, mostrou que as mulheres representam 24% dos beneficiários de um subsídio do governo concedido aos cientistas mais produtivos do país. Para a professora Maria Tereza, de modo a alterar essa realidade, além de políticas públicas de valorização, é preciso uma mudança cultural sobre o papel da mulher na sociedade. Por muito tempo foi falado para nós que nós não podíamos ser, né? Então, que nós tínhamos que ser cozinheiras, costureiras, professoras. Nunca foi dito para mim que eu podia ser uma cientista. Nunca. Sempre foi dito para mim que eu podia ser uma professora. Poxa, mas se eu sou professora, eu também não faço ciência?
Se eu sou uma professora de química, eu não estou ensinando química e ciência ao meu aluno e à minha aluna? Rompendo barreiras culturais, a Sônia se formou no curso técnico de edificações, ramo majoritariamente masculino. E ela não parou por aí. Seguiu carreira na área de exatas, obteve graduação em física e foi a primeira mulher negra a alcançar o título de doutora em física no país. Renomada internacionalmente, Sônia já desenvolveu várias pesquisas, incluindo sensores de radiação infravermelha. Hoje, ela é professora do ITA e realiza estudos sobre diodos orgânicos que emitem luz. Representando uma parcela ainda minoritária, Sônia também participa de palestras e encontros sobre a valorização da mulher na ciência, em especial a mulher negra. Segundo ela, é preciso garantir o acesso de pesquisadoras e cientistas negras. É fundamental para o desenvolvimento, para o uso correto dos recursos, para a distribuição desses recursos, e ela com certeza conseguiria chegar a bons resultados mesmo com poucos recursos, porque é assim que a mulher negra sobrevive. Então, sem sombra de dúvida, sim, tem que dar chance para essas mulheres, essas meninas, porque o mundo vai ser melhor se vocês fizerem isso. Para que esta pauta mobilize toda a sociedade, o dia 11 de fevereiro se tornou o Dia Internacional das Mulheres na Ciência. A ideia é prestigiar o trabalho de mulheres cientistas na busca de inclusão e valorização. Uma proposta que a professora Sônia defende como prioritária, já que, na ciência, os papéis de destaque ainda são majoritariamente masculinos. 72% das publicações nacionais são de mulheres. No entanto, chefia do CNPq é homem, chefia do CAPES é homem, 72% da chefia dos grandões, com bolsa de produtividade. Bolsa de produtividade são aqueles que mais produzem, são homens brancos do Sudeste. A mulher não fala, não tem vez. Quem também sabe o que é ser minoria na ciência é a Ieda, pesquisadora do INPE e coordenadora do curso de pós-graduação em sensoriamento remoto. A opção pelo ramo de estudo veio de um incentivo de uma mulher, que apresentava uma tese de doutorado na área. Então eu vim aqui para o INPE para uma defesa, e foi uma defesa de uma doutoranda, né? Era uma engenheira agrônoma, então eu vim para o INPE e eu assisti aquela defesa, então aquela menina defendendo o doutorado num tema assim que eu olhei e falei, não entendi metade do que ela falou, eu confesso, mas eu achei aquilo tão bacana dela estar naquele meio, e a gente olhava ao redor, era um meio masculino, né? Assim, era a maioria dos homens. Então eu olhei aquilo e falei, eu quero fazer isso. Hoje a Ieda comemora algumas vitórias. Ela conta que no curso que coordena de pós-graduação, as mulheres têm ganhado espaço, já são maioria, mesmo que pequena maioria. Para ampliar ainda mais a participação de outras mulheres na área, a Ieda aposta na divulgação de pesquisas comandadas por mulheres. E mais para a mídia, de mais fazer livro, de mais, né? Não ficarmos só também nossa pesquisa bem na nossa salinha, né, assim, fazendo o trabalho, mas também uma parte de divulgação, né, de mostrar a cara, digamos assim, né, e de mostrar assim que é possível, é uma mãe, é uma esposa, você não precisa abrir mão de nada, né? Outra maneira de prestigiar e valorizar as mulheres na ciência é por meio de políticas públicas. Na Câmara de São José, as vereadoras reforçam a importância de muitas cientistas brasileiras no desenvolvimento de pesquisas e agradecem o trabalho de cada uma delas que se destacaram, mesmo num ramo desigual. Todas as universidades, as escolas têm esse debate. É importante a Câmara Municipal está divulgando, fortalecendo. Nós estamos na cidade da tecnologia, né? Nós temos vários institutos, universidades, e é fundamental que as mulheres cientistas, né, e as jovens tenham esse espaço para que a gente consiga mesmo superar, inclusive, essa questão. Divulgar, eu acho que pode divulgar mais essas mulheres, incentivar, propor projetos e leis que vão nessa direção, até mesmo de mostrar mais as mulheres, as meninas, esse leque, né, esse mundo que muitas vezes não é mostrar. Cabe também nós, como
legisladora, eu como legisladora e o legislativo em geral, pensar também em todo um amparo nessas mulheres para permanecer, não só entrar na universidade, mas permanecer como pesquisadoras, como cientistas, como profissionais, né? Eu acho também que seria muito importante, até vou fazer um ofício, um requerimento lá pedindo que as escolas saibam dos trabalhos que as mulheres fazem, já fizeram no passado como pesquisadores, como cientistas. Porque nem é todo mundo que tem esse conhecimento de saber o valor dessas pesquisas. Eu acho que é isso aí, a divulgação. Eu vou fazer minha parte mandando aí um ofício lá para as escolas para que se façam isso. Enquanto ainda for preciso levantar o debate pela equidade e inclusão das mulheres na ciência, o dia 11 de fevereiro será lembrado e celebrado como uma data para dar voz à classe que tem feito muito pelo nosso desenvolvimento, mas ainda não recebe o reconhecimento merecido no campo de trabalho. A todas as pesquisadoras do Brasil e do mundo, o nosso muito obrigado. Esse 11 de fevereiro, a mulherada está podendo... são só elas que estão podendo falar. E isso eu gosto muito de todos esses diazinhos, essas comemorações, né? Elas são fundamentais para a pessoa saber que ela tem valor. Um momento que nos faz parar e refletir sobre aquilo, né? Poxa, tem que ter um dia para a gente, né, se dedicar à causa, mas por quê? Justamente, né? E parar e pensar, o que eu posso fazer para ajudar? O que eu posso fazer para... mudar essa situação. A gente pode ir chegar aonde quisermos, é só termos mesmo oportunidade, que muitas vezes é isso que falta. E o Semana Legislativa fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. A gente se encontra na semana que vem. Até lá!